Então, vamos falar hoje da unidade 3, que é quando a gente fala sobre o estômago. Nessa parte da matéria, a gente vai estar estudando sobre as alterações do estômago. O estômago, então, ele é o nosso órgão digestivo, ele é um saco inflável, então, quanto mais alimentos a gente colocar no estômago, mais ele vai aumentando em tamanho. E lá no estômago nós temos os sucos digestivos. E esses sucos digestivos, eles não têm a capacidade de triturar o alimento, mas eles têm uma acidez tal que tornam esse alimento um líquido denso. Então, a gente começa o processo digestivo mastigando os alimentos, engolindo, e no estômago, então, o estômago ele tem a obrigação de, claro, receber todo esse alimento que a gente consome, e esses alimentos que foram triturados pelos dentes, amassados, tornar esses alimentos um líquido denso, para que haja o processo de digestão. E esses sucos digestivos, eles são de um grau de potência muito grande, a ponto de transformar os alimentos sólidos em um líquido denso, mas um líquido. Então, enquanto todo o alimento não virar uma pasta, ele não sai do estômago. E aí vem um grande problema. O estômago ele tem uma mucosa, e essa mucosa do estômago ela é tal que impede que esses sucos digestivos agridam a parede desse órgão. Quando há, por algum motivo, uma descontinuidade desse revestimento mucoso do estômago, é onde a gente vai ter os problemas de gastrite e úlcera, principalmente. Mas a gente vai começar falando também da dispepsia. Dispepsia é um termo técnico que significa má digestão. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, falarem eu como um determinado alimento e eu me sinto mal, tenho má digestão. Então, vocês entendam que essa dispepsia nada mais é que o tempo que esse alimento demora para sair do estômago. Então, alguns alimentos saem mais rápido, outros alimentos demoram mais para sair. E com isso, por algum motivo, como eu falei, a parede desse estômago ela pode perder a sua continuidade, pode sofrer uma ruptura, e esses sucos digestivos agridem a parede do estômago, o órgão estômago. E isso a gente chama de gastrite. A gastrite ela pode evoluir para uma forma mais séria, que é a úlcera, mas a gastrite em si já é uma situação séria. E ela pode acontecer por vários motivos. A gente pode falar um processo inflamatório na parede do estômago, por H. pylori, que é uma bactéria que ocasiona a gastrite, e um outro tipo que é a gastrite atrófica, que vocês vão ler lá no material de estudos de vocês. Bem, em relação ao tratamento da gastrite, se for a gastrite por H. pylori, a pessoa vai ter que tomar medicação para reverter esse quadro, mas em todas as situações de gastrite, independente se for H. pylori ou não, o tratamento nutricional faz parte do ciclo de tratamentos para gastrite. Ela é uma doença que também pode ser chamada de doença crônica, você trata, mas você não acaba com ela. Qualquer situação de descompensação ali, a gastrite pode voltar, e a pessoa, então, ela tem que ter ciência de que aquela dieta que ela fez no momento da gastrite, ela pode ter que voltar a fazer posteriormente. Em relação ao tratamento nutricional, a dietoterapia para gastrite, a gente vai ter que tirar alguns alimentos e vamos ter que modificar também a forma de preparo desses alimentos. É importante que a gente restrinja, que a gente retire da alimentação os alimentos irritantes de mucosa, que são café, chocolate, chá preto, chá verde, bebidas alcoólicas, todas elas, refrigerantes, bebidas gaseificadas, que são alimentos naturalmente irritantes de mucosa. A pimenta também é um irritante de mucosa. Alimentos ácidos como limão, laranja, kiwi, eles não são irritantes de mucosa. É muito comum as pessoas acharem que não podem chupar laranja, não podem tomar limonada, por terem gastrite. Na verdade, a acidez do limão não chega perto do que é a acidez dos sucos gástricos. Então, o limão ele é um alimento inocente
em relação à gastrite. Mas uma série de cuidados nutricionais são importantes e fazem parte do protocolo de atendimento do paciente com gastrite, independente do tipo de gastrite que seja ou da causa dessa gastrite. Vocês vão ler o material de apoio e lá vocês vão ter essas respostas do que eu estou falando aqui para vocês. Qualquer dúvida, escrevam para mim ali no AVA.